já, né, falado para todo mundo, nós vamos divulgar, não é, esses vídeos, a gravação dessas aulas no YouTube do Les Plexus, tá? Então, bom dia oficialmente, sintam-se todas acolhidas, acolhidos. Com grande alegria aí que hoje a gente inicia esse terceiro módulo da CAP-CVS, né? A gente apelidou assim, capacitação de psicólogas, né, na dinâmica da violência sexual contra crianças e adolescentes, né? Hoje a gente tem a presença ilustre da professora Silvia Lordelo, da UNB, que a gente já agradece. Vocês vão amar a Silvia, eu tenho certeza. É... E em breve a gente apresenta um pouco mais a professora Silvia. Eu vou passar a palavra para a Micaela. Bom dia, gente. Que bom estar aqui novamente, dando início ao terceiro módulo. Hoje com a professora Silvia, né, que é uma pessoa muito especial, a qual temos enorme carinho. Vocês vão sair daqui assim mais ainda empolgados com esta capacitação. Silvia não é só conhecimento, mas é muito amor, é muito acolhimento. E aí, para a gente começar melhor ainda, né, esse momento de hoje, nós preparamos, né, um videozinho para vocês, é um videozinho curto, mas que tem a ver com cuidado, tem a ver com proteção, tem a ver com afeto, né, que são coisas importantes e que certamente se alinham, né, à fala da professora Silvia, né, que vem conversar com a gente sobre proteção, sobre família, sobre cuidados da rede. Tá bom? Então, o Alisson vai transmitir agora. Como é bom um abraço, né, gente? Eu, em 2020, né, eu fiz uns grupos de apoio, de escuta com profissionais de acolhimentos institucionais, né? E eles falando o quanto isso no contexto da pandemia, e muitos de vocês devem ter vivido isso também, isso foi um problema no cotidiano dos atendimentos, né? Porque, em geral, trabalhamos muito com o contato, com a acolhida. Quem trabalha com criança e adolescente, então, nem se fala, né? Imagina
eles trabalhando na abordagem social de rua, né? Ser privado desse contato, desse abraço, né? De certa forma, ainda estamos um pouco privados, né, desse abraço, mas, enfim, esse abraço também é uma metáfora para outras coisas que a Silvia vai falar hoje, né, e recebam aí o nosso abraço, o nosso carinho também, tá? Obrigada, Micaela, por esse momento. Gente, queria apresentar a professora Silvia, né, que mora no nosso coração. A Silvia reúne uma série de expertises aí na sua trajetória acadêmica. Silvia, eu descobri, vendo a sua descrição, que você é pedagoga, eu não sabia. Além de psicóloga, né, a Silvia também é pedagoga, mestre e doutora em psicologia pela Universidade de Brasília, onde atualmente é professora, tem aí uma vasta experiência no Sistema Único de Saúde, né, Silvia? Na clínica também de atendimento de crianças, adolescentes, famílias, uma vasta experiência, eu tenho certeza que sairemos daqui todos ainda mais apaixonados, né? Agradeço a sua generosidade, Silvia. Eu sei que você está num momento muito corrido da sua vida, ainda mais, né? Prestes a sair aí para o seu pós-doutorado, mas atendeu aí tão generosamente o nosso apelo. O grupo é lindo e eu tenho certeza que também vai aproveitar bastante esse momento. Todo o meu carinho, meu e da Micaela, a você, viu? Imagina, eu que tenho que agradecer. O Les Plexus mora no meu coração e eu também não consigo dizer não, ainda mais para essas duas, né, gente? Porque elas são demais, assim, sempre fazendo a diferença onde passam. Então, bom dia a todos, assim, estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu gosto muito dessa nossa parceria, que eu acho que é uma parceria para o que vier, né? E esse convite hoje para falar de um tema que é tão caro para mim, assim, então eu espero contagiar vocês assim, com todo otimismo, com todo entusiasmo mesmo, num trabalho que é tão, né, assim, tem um conteúdo que é pesado, né? Mas a gente vai aqui pensar muito de forma propositiva, porque a minha esperança são vocês, né? Eu acho que os executores das políticas públicas são assim os nossos braços e a academia produz para poder transformar e para trazer esse conhecimento e a gente poder traduzir em ações, em posturas, e é isso que eu pretendo fazer nessa manhã de hoje. Só matando a curiosidade aqui da Normanda, né, para contar um aspecto, imagina, com tantos anos de amizade, ela está descobrindo coisas sobre mim até hoje, né? A pedagogia entrou na minha vida de uma forma muito interessante, assim. Eu sempre quis ser professora, e quando eu era criança, eu brincava de escolinha, essas coisas que a gente faz aí, mas eu fiz uma opção no ensino médio na época, não sei se vocês são desse tempo, acredito que não, que a gente fazia um curso de magistério, que era um curso numa escola normal para você fazer, ser professora e entrar muito precocemente já nessa ação. E eu mudei para uma escola pública que tinha esse curso, e o meu primeiro trabalho foi numa periferia e numa favela, em que a gente alfabetizou pelo método Paulo Freire, de pé no chão também se aprende a ler, e ali eu vi o meu trabalho com vulnerabilidades. Então, assim, além de depois, né, a pedagogia ter feito parte da minha vida por um bom tempo, eu trabalhei muito tempo na educação, mas, assim, o meu primeiro passo nesse trabalho de encontrar assim, as proposições, as potencialidades das pessoas, de enxergar nas vulnerabilidades assim toda essa luz que eles que, na verdade, nos ensinam, né? Sobre essa forma de viver com tanta resiliência, né, familiar, comunitária, eu acho que veio dali. Então, só para dizer, Normanda, que tem um aspecto muito importante aí de ter feito essa opção e de ter essa convicção na minha vida, e hoje pensar que tem tanta relação com aqueles, quando eu tinha lá os meus 16 anos trabalhando nesse lugar e com essa proposta, né? Então, ok, gente, só para isso aí foi só para a gente fazer uma apresentação mínima, né? Mas vamos lá, hoje a gente tem muito conteúdo. Eu queria, assim, se fosse possível, porque eu também falo muito, eu conto muita história, muito exemplo. Então, eu vou pedir, se vocês não se importarem, para eu tentar caminhar com o conteúdo, mas eu queria que vocês ficassem muito à vontade para colocarem questões no chat. Eu não sou nada formal, eu gosto muito de coisas práticas, então vai ser ótimo esse diálogo com vocês. Eu só me preocupo mesmo
porque nesse conteúdo a gente tem muitas coisas a dizer e da gente também não ficar depois preocupado, né, com a questão de correr um pouco com o que eu pensei em apresentar para vocês. Então, a primeira coisa que eu queria pedir era se as pessoas puderem, né, no chat, só para um conhecimento rápido meu, colocarem de onde são, de qual das políticas, a lotação mesmo no SUS ou no SUAS, né, e a cidade, só para eu conhecer um pouquinho com quem que a gente está aqui hoje, seria muito bom, se vocês puderem, tá? Micaela, acho que a gente pode já apresentar, você coloca para mim? Aí eu consegui que a Micaela me ajudasse, gente, eu tive uma dificuldadezinha aqui em transformar a minha apresentação do Canva numa apresentação fácil, assim, de manejar, então ela vai me ajudar. Então, nosso assunto é como proteger a criança e adolescente vítima. E eu estou vendo, que estou muito feliz, lendo rapidamente aqui de onde vocês são, né? E vendo quanto que tem coisas importantes para a gente discutir hoje aqui nesse papel, né? De protetor, né? De agente protetivo por meio de um equipamento público de saúde ou de assistência social. Então, isso vai melhorar muito a nossa conversa, porque vocês sabem dar essa aula muito melhor que eu, né? Então, vou convidá-los aí também a interagir comigo nesse conteúdo que eu tenho certeza que vocês dominam bastante. Pode passar, por favor, Dani? Bom, vocês já viram nas aulas da professora Luísa, bom, quem me antecedeu são pessoas que eu tenho muita admiração, né? E amizade, a professora Luísa Nabzan e também a Priscila. Então, eu vou retomar, porque algumas coisas que elas falaram, eu acho que tem algumas questões que se ligam diretamente à proteção. Então, uma questão que eu gostaria de trazer é essa ideia de quanto a violência sexual ela está mais próxima da gente do que a gente imagina, e vocês devem saber disso, que quando a gente vai trabalhar nas políticas, nossa, elas deixam de ser aquela situação da mídia, né, apontando para ser o nosso dia a dia. Então, a gente enxerga esse cenário muito próximo, né? E também a necessidade que a gente tem de conhecer dinâmicas diferentes. Quando a gente fala da violência sexual, eu vi que Priscila trabalhou com os outros tipos de violência também, mas a questão da exploração e do abuso, né? Então, a exploração tem uma dinâmica que envolve a questão do lucro, né? Do tráfico, da remuneração, né? Então, tem pessoas até que trazem essa dimensão, né? Da prostituição, esse nome que a gente tanto combate, né? De prostituição infantil e sim de exploração sexual infantil, isso tem toda uma dinâmica que opera, e a satisfação sexual do ofensor, que tem relação com o abuso sexual, que tem exclusivamente esse aspecto da gratificação. Então, pode passar, Micaela, só para a gente relembrar que a gente vai se centrar nesse segundo, né? Que não a gente não vai discutir aqui hoje a exploração sexual. As campanhas atuais, né, elas têm trazido a gente para uma convocação social muito grande como agente protetivo, que a coisa principal que eu acho é a gente saber que nesse trabalho da violência sexual, nós não estamos sozinhos e nem podemos, né, estar sozinhos nesse trabalho. Ele é um trabalho que, mesmo eu como psicóloga, como experiente com essa abordagem, o meu trabalho de início, meio e fim, ele não, é muito mais complexa a violência do que eu posso oferecer como na minha atuação. Então, isso é muito bacana, porque depois que a gente descobre que a gente não está sozinha, a gente faz as parcerias, trabalha em rede, entende os encaminhamentos, os fluxos, né? Nós ainda vamos ter aqui, né, as aulas brilhantes do Jean, que vai trabalhar com os fluxos e os furos do fluxo, e também com a Rochelle. Então, vocês vão ver, assim, coisas maravilhosas colocadas por eles. Mas a ideia que eu trago aqui é de que todo mundo tem que trabalhar na proteção, né? Inclusive o cidadão que não conhece sobre violência sexual. E aí as campanhas têm trazido para a gente, né? O Faça Bonito, no 18 de maio, Maio Laranja, né? Essa convocação social para a proteção. Né, essa ideia, não desvie o olhar, né, a campanha do proteja, você tem um papel de corresponsabilização nessa proteção da criança e do adolescente. Então, essa convocação, trouxe aqui o Maria da Penha Vai à Escola, um projeto aqui do DF, que tem ganhado também, né, os contornos nacionais, e que eu faço parte, que é trazer a questão da crítica e da problematização das masculinidades, do machismo estrutural, desde a educação sexual
nas escolas, né, que a gente vai contar aqui, que é o mecanismo principal para a gente conseguir atingir a proteção. Então, essas experiências exitosas, o prêmio Neide Castanho, lá no 18 de maio, a gente sempre tem, né, essa premiação às instituições que estão conseguindo fazer bons trabalhos, que estão conseguindo trazer propostas de prevenção, né? O Maria da Penha vai à escola, no seu congresso, seminário anual, ele faz também uma premiação às experiências exitosas nas escolas. Então, da gente pensar assim, todo mundo é corresponsável. Então, eu acho que se a gente conseguir pensar isso, né, e pensar nessas campanhas, nessa convocação social, esse papel, tanto da família quanto dos profissionais, da educação, da saúde, da assistência, da justiça, é da gente conseguir trazer cada vez mais pessoas para compreender proteção junto com a gente, né? Pode passar, por favor? Sim, a Carla já está fazendo uma pergunta aqui. A gente faz essa crítica também, Carla. Realmente a intenção, desde, né, das últimas legislações, né, que trazem para a gente essa ideia da violência, a gente utiliza o termo violência, ele é o preferido, mas da mesma forma como uma criação de cultura leva aí 20 anos, né? Então, o termo abuso ainda é muito arraigado e dentro da violência ele às vezes faz um papel de diferenciador conceitual. Então, como ele é muito ainda conhecido, muito difundido, né? A gente ainda faz um uso e vai trazendo para essa perspectiva da violência, tanto que a gente prefere utilizar sempre, né? Até nos nossos textos, a gente que já escreveu muito, né? Assim, a gente vai revisando e vai trazendo essa terminologia para essa compreensão mais complexa. Você tem toda a razão, mas é alguma coisa que a gente não quer excluir quem também consegue ter um entendimento ainda dessa palavra como ela mais corrente, assim, no senso comum. Então, você não quer deixar ninguém de fora, né? A gente vai trazendo e vai transformando essa perspectiva para a questão da violência. Você tem toda a razão de se incomodar com esse termo, mas é uma construção paulatina que a gente, na verdade, quer que todo mundo, mesmo quem tem entendido ainda, né, essa ideia do abuso, que a gente critica o termo, né, porque parece que é um uso permitido e o abuso que é problemático. Então, tem várias críticas, várias problematizações desse termo, mas ele ainda é muito encontrado, né, na fala, sobretudo das pessoas que não são da área. Então, isso traz para a gente também essa ideia de... A própria vítima utiliza muito essa terminologia, né? Então, a gente não quer excluir ninguém. A gente vai aproveitando e vai trazendo um pouquinho para essa caminhada para a violência, certo? Então, essa violência sexual intrafamiliar que eu queria comentar, porque ela é a mais corriqueira, né? Nas estatísticas, ela está sempre acima de 75%, 72%, 85%. Então, a gente vai caracterizar um pouco aqui a proteção a partir desse cenário, que é um cenário mais desafiador, porque ela acontece numa perspectiva muito intimista, que é o lar. Então, qual é o nosso desafio? Agora, na pandemia, ficou muito claro para nós, né? O quanto é desafiador tornar esse cenário privado da intimidade do lar, tornar público e tornar passível, né, de observação para a intervenção. Então, eu acho que algumas questões, né, da dinâmica, quando a gente vai proteger, a gente tem que pensar algumas coisas que eu vou trazer aqui para vocês, que são as nossas preocupações em abordar aqui hoje. Então, desfazer de alguns mitos que estão muito arraigados, conhecer para intervir, trabalhar com a perspectiva de conhecer uma dinâmica intrafamiliar para poder fazer a suspeição desses atos e trabalhar na dinâmica da autoproteção, que tem muitos materiais, vou trazer várias sugestões. E, por fim, pensar nessas posturas de acolhimento e de escuta que não firam, né, outras posturas mais investigativas, ou seja, a gente não vai trabalhar numa ideia de investigação e nem de revitimização, mas posturas que a gente vai dizer, né, como escuta especializada da rede, e essa ideia de conhecer a rede. Então, são alguns papéis fundamentais para a proteção que a gente vai discutir aqui. Então, nessa conceituação da violência sexual intrafamiliar, e a Priscila e a Luísa já trabalharam isso, eu vou passar muito rapidamente, né? Mas só pensando nisso, associado à proteção, essa interação com a pessoa em estágio mais avançado do desenvolvimento,
o que é muito importante, porque a gente ali vai ter uma clareza sobre a questão do adulto dessa relação e vai desmistificar alguns conteúdos, assim, super mitificados que a gente encontra na cultura, como, né, essa ideia de que houve consentimento, esse tipo de argumento que para a gente são absolutamente, né, dignos, assim, da nossa problematização, mas que muita gente ainda reproduz sem crítica, né? Essa relação que envolve poder, que envolve hierarquia, que envolve um lugar esperado, né, nessa relação, que é uma relação que apresenta para essa criança e para esse adolescente, né, uma forma de estar no mundo, então que ela fica absolutamente a sujeitar daquela forma, isso vai aparecer aqui no nosso conteúdo, de enxergar isso à luz da proteção, o secretismo, que está sempre envolvido, né? E o descrédito e responsabilização da vítima, que é algo que a gente, em pleno 2021, acabamos de ver aí fatos recentes da mídia que trazem essa responsabilização da vítima a ponto dela se arrepender de ter revelado a sua violência, né? Então, como a gente ainda convive com esses elementos e como a gente, então, pensar na proteção a partir desses aspectos. Pode passar, por favor, Caio. Então, o que a gente vai abordar aqui hoje, né? Dentro desse espectro tão complexo para a proteção. Então, como eu falei, aspectos culturais. Gente, a gente tem que derrubar, e principalmente no cidadão que não tem o conhecimento profissional, conhecimento técnico a respeito da violação de direitos, né? A gente precisa muito trabalhar, e essas pessoas, como eu falei, que falam as terminologias que elas quiserem, mas da gente chegar até elas com essa dimensão, né, dos aspectos que estão ligados a essa questão, que são alguns mitos que eu vou abordar aqui. A dinâmica da violência sexual intrafamiliar é muito importante, vou trazer alguns elementos, embora eu acho que já foi trabalhado isso com vocês na aula passada, mas só fazendo o link com a proteção, as questões de autoproteção, escuta e acolhimento e trabalho em rede. Então, são os aspectos que eu vou tentar trabalhar com vocês hoje para a gente pensar as nossas posturas a partir daqui, ok? Então, nos mitos, claro que são muitos mitos, gente, são muitos, mas eu selecionei alguns que eu acho que são importantes para quem protege, tá? Para as famílias conhecerem, para os profissionais do SUAS e do SUS conhecerem, né? Então, essa primeira ideia, né, de violência ligada à pedofilia é muito problemática para a gente, porque senão você patologiza uma situação e você deixa escapar, até na própria concepção da família, uma ideia de que sempre, então, é patológico. Não, gente, o ofensor sexual, ele é contextual, ele aparece dentro da situação, ele entende, ele lê aquele contexto como favorável para a gratificação sexual dele. Então, como é que isso reverbera na proteção? Quando a gente, por exemplo, as nossas mães, né, falavam, não dá conversa a estranhos, né, fica atenta a isso, mas a gente tem um ofensor contextual muito próximo da gente. E isso é uma falácia que a gente precisa desmistificar dentro das nossas realidades. Aparece, assim, uma ideia de que o ofensor, ele está distante da gente, ele vai ter escrito na testa. Vocês querem ver uma coisa que a gente tem evitado recentemente? É a caracterização de perfil, porque o perfil pode trazer um pouco um aspecto mais universalista do ofensor e deixar de fora essas situações que são tão próximas da criança e que ela não consegue denunciar porque tem essa ideia que vigora. Então, por exemplo, a nossa cultura, além de tudo, ela ainda trabalha contra a visão de proteção, né? Porque a própria família, às vezes, tem condutas que são muito permissivas em relação à aproximação de um suposto ofensor, de um potencial ofensor. E a gente dá muito pouca escuta para uma criança. Então, às vezes, a criança não quer, né, cumprimentar aquele tio que vai visitar com um beijo. Às vezes ela fala, ele tem um beijo babado. Mas é falta de educação, você não retribuir o beijo dele, né? Senta no colo dele. Então, a gente acaba confundindo um pouco essa ação protetiva e a família faz isso por uma falta de informação, por não entender que existe essa questão
contextual. Então, isso eu acho que é um ponto muito importante da proteção para a gente combater e que está sempre muito próximo, né, quando a gente trabalha, eu trabalho muito, né, tenho assento em várias instituições, até judiciais, né, e a gente faz capacitação na polícia, na justiça, no Ministério Público, e às vezes a gente vê, assim, operadores que ainda têm essa perspectiva. Então, claro que isso, numa oitiva, isso aparece, né, isso fala alto, porque é um mito que se constitui impeditivo de proteção nesse momento. O segundo, se a adolescente foi abusada é porque ela provocou. Gente, essa culpabilização da vítima, eu sei que pra gente, vocês, assim, nós já somos sensíveis a isso, dá aquele arrepio quando a gente escuta. Mas como isso ainda é difundido, né? Então, a gente até falou, o ato mais sexualizado de um adolescente jamais justificaria uma violência. Né? O adulto da relação é que tem que dar o limite, é ele quem decide. E que tem essa noção de certo e errado. Então, essas pautas de consentimento que sempre entram como contra-argumentação, né, em relação a essa naturalização que a gente tem sobre isso, é muito forte ainda, né? É muito ainda presente na nossa sociedade. Então, a gente tem que combater veementemente essa falácia, né? Não há como conter o impulso masculino, tipicamente um argumento de uma sociedade patriarcal, misógina, machista, de um machismo estrutural que pensa atividades, né, diferentes entre gêneros. Então, assim, a gente sabe que isso não tem nenhum fundamento. Atividade cerebral que permite controle de impulsos, a gente tem calor, a gente não anda pelado, a gente está dentro de um código, né, cultural que a gente obedece. Por que isso não serviria para a questão da violência sexual? Por que isso justificaria uma violação de direitos? Então, é muito forte esse componente ainda no combate à proteção. A violência sexual só acontece em classes menos favorecidas. A gente também que trabalha, né, no SUS e no SUAS, a gente vê que o indicador é a vulnerabilidade, não é a classe social. Então, entender as interseccionalidades, a Luísa falou muito bem sobre isso, raça, gênero, classe social, as condições, né, de exposição são sempre os nossos norteadores para isso, e não só um elemento que, na verdade, trouxesse, porque não tem, às vezes, notificação, não esteja acontecendo a violência. Então, olhar sempre para essas interseccionalidades, né? A criança sente repulsa pelo seu ofensor sexual. Isso eu acho gravíssimo, porque o que acontece? As pessoas colocam na cabeça que se essa pessoa, se essa criança tivesse mesmo sendo violada, essa criança não abriria os braços para o seu ofensor, ela não iria querer ir com ele, né? E, gente, dentro da perspectiva intrafamiliar, olha que ambiguidade, né? Que difícil para ela. Essa mesma pessoa que construiu um vínculo paulatino, que apresentou o mundo para ela, que é também uma pessoa legal fora do momento da ofensa, leva para lanchar, leva para passear, né, pensa um padrasto, um pai, uma cuidadora. Então, subestimar esses sinais emitidos pela criança, né, e pensar que ela tem que sentir a repulsa, ela nem conhece, ela não sabe muitas vezes, do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, ela não consegue nominar que aquilo é violação, ela não consegue nomear o próprio desconforto. Então, ela tem essa ambivalência de gosto, muitas delas falam, né, eu gosto, eu só quero que aquilo pare. Então, isso tem que ser muito bem compreendido e é muito típico da violência sexual intrafamiliar. Então, é uma característica que a gente que é agente protetivo tem que conhecer, porque senão a gente cai nesse discurso e pronto. Se essa criança fez isso, ela foi com a pessoa, então imagina, ela não pode, essa pessoa não pode estar fazendo mal a ela, né? Quantas pessoas assim, que não são, né, das nossas políticas, e familiares, sobretudo, eles têm essa leitura, uma leitura extremamente equivocada do ponto de vista da proteção. E a outra questão é que a criança inventa e fantasia. Então, gente, a gente sabe, tem estudos lá das falsas memórias, mas, olha, o que a gente nota no trabalho do dia a dia
é que essa criança tem diferentes formas de comunicar essa violência e que o que acontece é que a gente é adultocêntrico e nós queremos que a criança fale ou que a criança expresse num discurso que atenda à nossa coerência de adulto. E, ao contrário, a gente tem que entrar no nível da criança e entender como que ela comunica isso para a gente. Então, a invenção, a fantasia, na verdade, é um argumento falacioso, porque, na verdade, o que a criança está fazendo é contar na linguagem dela. Então, por exemplo, se ela é uma criança que é operatória concreta, ou pré-operatória em seu nível cognitivo, o que ela vai fazer? Ela vai ter uma linguagem que a gente chama de sincrética, ela vai juntar todos os acontecimentos sem uma relação causal. E aí, olha, eu fui na casa da minha avó, e aí a bicicleta caiu, aí o moço que estava lá pediu para eu sentar no colo dele, aí o relógio da cozinha foi... E para ela, aquilo ali tem sentido, porque ela fala as coisas dentro daquela ordem que ela conseguiu. E aí, a pessoa que está fazendo a oitiva, que está escutando, ela não fala coisa com coisa. Aí, se ela está inventando. Né? Ou então faz uma pergunta. Você não sonhou, não? E aí inibe esse relato. A gente vai falar disso nas posturas de acolhimento. Então, gente, essa ideia de observar a linguagem, a brincadeira, os comportamentos, enxergar a criança e o adolescente assim, com essa comunicação, no nível do que eles conseguem comunicar, né? É muito importante para a gente derrubar esses mitos, que são mitos que sustentam uma desproteção na postura de quem está ouvindo ou em contato com esse tipo de relato. Eu não sei se nessa parte alguém ficou com alguma dúvida. Claro que tem muitas coisas a respeito disso, mas eu preciso, né, selecionar talvez aqui os mais evidentes e, sobretudo, como a gente está falando de proteção, né, pensar que isso é inibidor de proteção. Ele mascara um comportamento da nossa parte que pode ser protetivo. Pode passar, por favor. Bom, alguns sinais, então, a gente fica atento, né? Esses sinais, então, são de proteção. De erotização precoce, a gente chama, principalmente, assim, quando a gente observa nessas falas das famílias, nessa abordagem, às vezes até uma certa naturalização, né? De uma exposição de intimidade do casal, aquele casal que fala que a criança... a gente tem muitos casos aqui, né, de 7 pessoas que dormem no mesmo cômodo. Como é que é essa questão da relação sexual dos adultos? Como é que é essa exposição da intimidade? Então, aquelas visões de a criança está dormindo, a criança só faço depois que ela dormir, ela não está vendo. Algumas questões assim ligadas a exibicionismo, a ser aquele tio que tudo pode na casa dele, ele é tão legal que ele deixa o adolescente ver filme pornô. Então, a gente fica atento a essas coisas que vêm com uma roupagem de permissividade e até avaliada positivamente, mas com isso a gente nota que tem muitos aspectos ali que são de estimulação dessa erotização, né? E alguns sinais indiretos também. Então, as atitudes sexuais impróprias para a idade, para o desenvolvimento, isso é muito importante para a gente. Falas, gestos, masturbação independente do ambiente, que não é aquela masturbação exploratória de quem está conhecendo, né? Brincadeiras, né, sexualizadas, mudanças de comportamento. Então, uma criança que é mais extrovertida e que você nota uma mudança dela, uma mudança... E algumas questões físicas também, né? Como infecções urinárias de repetição. A gente já descobriu tantas ofensas sexuais e violações por gravidez, por DST, mas, além disso, ficar atento a todos esses sinais de uma forma que eles também comunicam, para a gente pensar que proteção a gente tem que estar sempre com esse alerta muito ligado, né? Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe um exemplo, né, até estou vendo que saiu claro aqui. Que pena, eu queria que aquele... porque tem eu não sei se vocês conseguem visualizar, tem uma exposição da Espanha que ela trouxe os desenhos infantis, né? E trazendo uma perspectiva, a exposição chama Os Monstros da Minha Casa, e traz um pouco essa linha das comunicações em diferentes níveis, e o que não é comum, né? E se a gente pensar esse primeiro desenho aqui, ele traz para a gente uma comunicação que passa batido, porque a criança ainda está numa fase de garatuja, né? Ela não faz a figura humana com todos os elementos, mas eu não sei se vocês conseguem observar, mas tem uma linha que ela faz, que é de um suposto local, né, em que poderia ser um pênis, até a boca.
e era uma denúncia, assim, uma comunicação de uma vivência de experiência que essa criança, nessa idade e nesse desenvolvimento, né, nessa condição, ela não tinha exposição a isso, né? Então, ela, no desenvolvimento dela, não conheceria uma violação sexual, ou até mesmo um ato sexual por penetração oral. E ela faz uma expressão, né, pictórica que traz isso. Então, no mínimo, assim, a gente não pode aqui julgar, claro que lá fizeram todo um trabalho com a criança, mas, enfim, julgar se ela foi exposta, se ela viu isso no filme, mas o que a gente pode suspeitar é que ela está tendo acesso a cenas que não são do desenvolvimento dela, né? Que ela não imaginaria. Então, aonde que está acontecendo isso? Assim, são esses mecanismos que a gente tem que ficar atento, porque a gente às vezes passa, é um desenho qualquer, né? Nesse outro aqui, uma caracterização do próprio caráter sexual, né? Do órgão genital, em evidência e com um nível pubertário que ele ainda não alcançou na idade dele como criança, né? Sem falar aqui, né, as palavras, porque são em espanhol, mas então dá para a gente entender aqui que se trata também de uma violação sexual e os olhos e toda a expressão facial, mas reparem, quando a gente nota essa questão dos sinais, da gente também não ficar como agente protetivo, assim, tão esperando essa fala adulta ou essa manifestação que seja de uma forma compreensível para nós, com essa relação causal, com esse relato fidedigno. Eu acho que nós, da rede, precisamos estar muito atentos a essas situações que parecem quase indiretas, o que vem em situações que não são combinadas, né? Assim, no sentido de não são previstas por nós e que a gente tem que estar com esse alerta muito ligado, né? Pode passar, por favor. Então, algumas questões aqui eu vou passar rapidamente pela dinâmica, só fazendo as pontes com proteção, porque eu sei que todos nós aqui, as duas palestrantes anteriores, já falaram disso, mas eu vou trazer alguns exemplos, porque aí nos exemplos eu vou trazendo um pouco o nosso papel como agente protetivo. Então, aqui tem uma exposição também, eu gosto muito dessas questões que estão, assim, que servem, né, para essa chamada, para a nossa convocação. E tem o projeto Unbreakable, que foi com a ideia de trazer esse aspecto retrospectivo da fala do seu ofensor para aquelas pessoas que hoje são adolescentes, que são jovens, né? Que são mulheres, que são adultos, né? E trazendo um pouco como que nós, como agentes protetivos, precisaríamos ter entrado em cena antes, né? Então, aqui aparece, né? Você é uma menina má, não eu. Se lembre que você começou tudo isso. Então, foi a frase que ela lembra, né, dessa opressão na fala do seu ofensor. Isso é muito importante, porque é isso que também a gente, como proteção, interfere justamente nessa dinâmica, né? Que é onde a gente vai desconfiar e a gente precisa mesmo inibir, coibir, erradicar esse contato para que essa situação não se torne crônica, né? Diga a eles que você estava chorando porque caiu, meu abusador. Eu tinha 8 anos de idade. Então, vejam assim, a Luísa falou aqui, né, sobre estresse pós-traumático, né, sobre depressão, esses impactos de longo prazo, e vocês vejam que na recuperação da memória, inclusive da fala, tem essa questão da autoridade, da ameaça, da forma como esse secretismo se mantém. Então, aí, a nossa convocação como protetores para a gente interferir nessa dinâmica, né? Pode passar, por favor, Micaela. E aí, só voltando aqui para alguns padrões de ocorrência que já foram falados, né? Acho que falaram muito bem das fases, mas eu vou trazer só algumas questões ligadas aqui à proteção. Então, essa sujeição, essa relação de poder, que acaba vinculando, né? Esse vínculo com o ofensor, essa criança não reconhece imediatamente a intencionalidade. Ela traz uma perspectiva, assim, gente, de isso, essa pessoa foi me apresentando esse mundo. Eu contei aqui alguns exemplos, até de um atendimento que eu fiz um doutorado numa área que foi muito, assim, havia uma ausência de intervenção, que eram das mulheres que tiveram seus filhos pelo estupro, que na verdade, poderiam ter interrompido a gestação, poderiam ter também encaminhado para adoção, mas que essas permaneceram por seus motivos e foram então, participar de um grupo, e algumas delas contam, então,
esses exemplos, né, assim, de como essa dinâmica né, familiar era tão forte, né? Então, aquela questão assim, eu demorei para reconhecer que aquilo, né, que o meu avô me apresentava, que aquilo que quando eu descobri, nossa, foi muito doído, né? Porque você vai, inclusive, com aquela questão da naturalização, você vai perdendo as forças, você vai pensando quem vai me ajudar. Então, é aí que a gente também pensa. Mas essa questão de não reconhecer a intencionalidade, de não nominar como abuso, de não entender que aquilo é uma violência, é uma violação, às vezes até a criança entende que é um desconforto. Nossa, mas eu não gosto. Nossa, fulano pede para eu fazer uma brincadeira. Eu até estava comentando esses dias em uma das dissertações aqui do Les Plexus, como esse nome brincadeira. Gente, eu tenho pânico da palavra brincadeira quando ela vem com esse intuito, né, de minimizar, de naturalizar a violência sexual. Então, às vezes, não, eu só estava brincando. Não, meu primo tem uma brincadeira, e às vezes na revelação, eu lembro de uma criança que falou: ai, tia, brinca comigo de me dar banho com essa folha, igual meu primo brinca, que ele vai fazendo umas massagens em mim, uma brincadeira tão legal que toda vez que a gente está no banho, ele pede para eu fazer e ele faz em mim. E aquela brincadeira vende como brincadeira uma coisa que, na verdade, é uma violação. Mas, então, essa sujeição, essa falta, né, de compreensão imediata, né, e dessa descoberta, às vezes, muito posterior de que aquilo representa e vai minando também, né, as suas forças. Então, tem uma das adolescentes, lá de 15 anos, ela fala, né, mas depois que ele começou a fazer tudo isso comigo, parece que eu perdi as forças. Eu me senti um nada, sabe? Você vai falar isso para quem? Quem é que vai te ajudar? Eu vi assim, ele já está te destruindo a sua vida, eu pensava. E aí ela fica muito feliz quando entra uma pessoa que pode ajudar e muda esse quadro. Então, é muito importante aí o nosso papel de agente protetivo, porque como a Luísa fala, né, a gente ouve essas frases mudam a gente para aquela assim, nossa, aí que vem todo o meu entusiasmo para romper essa ideia de que sua vida não vai terminar por conta dessa experiência tão danosa, potencialmente danosa ao seu desenvolvimento, né? Essa questão da interação sexual começar sutil, né? E se acostumando com essas práticas, porque vem de quem vem, essa ambivalência que eu mencionei lá nos mitos, essa ideia de você ter clareza, né? Assim, muito depois, porque essa interação vem com essa roupagem. E, gente, algumas são muito naturalizadas. Vocês querem ver na nossa cultura? Há muito pouco tempo atrás, a gente não problematizava ainda uma situação que é bem típica de um machismo estrutural, de uma sociedade, né, pautada nessa naturalização das violações, que era considerado um bom pai a pessoa que levava o filho para ter a sua primeira experiência sexual com profissionais do sexo. E assim, isso era tão aceito, né? Mesmo sabendo que para aquele adolescente, às vezes, aquilo era assim, uma violência, mas ninguém problematizava, ficava assim, uma transgeracionalidade de passar isso para frente e de aceitar isso. Então, se vocês veem, assim, vem do meu pai, é bom para mim, todo pai que é pai aqui nessa minha localidade faz isso como forma de ter uma conversa de homem para homem. Então, assim, aqueles mitos todos, né, acesos para justificar uma situação como essa. Então, aqui aparece, né, essa adolescente, ela fala, né, ele foi me iludindo com uma coisa, ele ia me deixar na escola, ia me pegar, fazia planos para mim. Você vai ser a garota mais bonita da escola, vamos para o salão? Me levava para o salão de beleza. Então, lembrem que não é uma interação que começa desrespeitosa, declarada, né, com a abordagem violenta de cara. Ela vai fazendo uma tessitura, e por isso que é tão difícil da gente trazer do privado para o público, né, e poder agir. Então, são algumas questões que a gente tem que ficar atento, porque às vezes isso vai sair nessa escuta que a gente vai permitir, né, e da gente não se impressionar que essas ambivalências fazem parte dessa dinâmica que é muito típica. Pode passar, Micaela, por favor.
Também tem a questão dessa gratificação sexual, a gente chama da síndrome da adição, né? Porque ela é uma gratificação que fala assim, mas o ofensor prometeu que não vai fazer mais isso, eu vou confiar nele, foi um momento de... Não, gente, isso vai sendo um comportamento quase mesmo de adição, eu não consigo, se tem essa situação e, nossa, eu falei que eu não ia fazer mais, mas eu faço de novo. Então, isso, por exemplo, para nós, agentes protetivos, isso é muito importante. Porque o que acontece? Olha, eu, como pedagoga, trabalhei muito tempo em escola. E na escola, sempre o que a gente faz? A família é parceira. E, gente, uma coisa que a gente tem que aprender é que a família de risco, existe família de risco, né? Tem família que é protetiva, tem família que é de risco. E a família de risco, o que ela vai fazer com a gente? Ela pode confundir a gente, né? Então, eu penso em primeira mão que a família é protetiva. Então, o que eu falo? Nossa, a criança falou aqui que tem alguém da casa mexendo com ela. Ou alguém que ela viu uma situação assim acontecer dentro de casa. Vou chamar a mãe, ou vou chamar a mãe e o pai, dependendo de quem é o ofensor, para contar essa situação para eles. Pessoal, às vezes, isso não é uma boa atitude protetiva. Porque se o privado quer manter aquilo no privado, né, e tem todas as questões de impacto quando isso vai para o público, você aumenta o muro. E às vezes tem criança que sai da escola, que muda de cidade, tipo, descobriram a nossa dinâmica, vamos para outro lugar, ou que faz uma retaliação com a criança de que ela não devia deixar isso sair fora da casa. Então, por quê? Por que tem que, então, a primeira medida é tirar a pessoa, é afastar o ofensor da criança? Porque a gente sabe que essa tendência, mesmo que ele prometa, né, isso é muito, muito, muito difícil de acontecer. E as estatísticas mostram muito mais para a gente que existe uma nova tentativa e novas tentativas em função do contexto do que o contrário, né? Uma outra questão que a gente também pode ficar muito atento como agente protetivo são as questões dos rituais, né? Porque esses ofensores, eles não são ofensores o tempo inteiro. E aí as crianças e adolescentes, eles contam pra gente, né, algumas situações que eles notam que esse desconforto, que essa violação, que essa brincadeira que ele não gosta, mas que não sabe nominar, não sabe dizer, acontece. Então, é o dia que o meu pai bebe, ou é a hora que ele pede para eu fechar, quando ele fecha a porta do quarto. Então, vai aparecendo que você vai ficando, assim, eles ficam tão hipervigilantes, essas vítimas, elas ficam tão atentas ao ambiente, que isso faz com que eles possam ler um pouco essas condições, né? E isso também, para nós, como agentes protetivos, são elementos muito importantes de dar crédito a todas essas estratégias. Então, tem alguns que falam, nossa, o meu pai chega, né? O meu padrasto chegou do trabalho e eu pedi para assistir televisão com a vizinha. São coisas, assim, que a gente pode, inclusive, trabalhar com os familiares, né? Nessa perspectiva de família extensa, né? Eu lembro que tinha uma adolescente que eu atendi, que ela falava assim, as irmãs moravam fora de uma capital, né, de uma cidade do interior do Nordeste, e as irmãs moravam na capital e ligavam para ela, oi, fulana, como você está? Nossa, eu estou querendo tanto morar com você, como é que está aí a vida em Brasília? Aí você não quer me levar para morar com você? Eu queria tanto conhecer essa cidade. Então, assim, vem um pedido que é um pedido de, deixa eu sair do meu ambiente, porque eu sei que esse... Então, assim, tem alguns sinais que eles vêm mostrando um pouco dessa estratégia que a pessoa utiliza para ela tentar sair daquela, manifestar, né, o descontentamento. E a irmã falava, nossa, Silvia, eu nunca notei que aquilo era um pedido de socorro, que aquilo era um pedido de dizer que tinha um desconforto naquele lar. Eu podia ter me atentado para esse sinal. Então, eu acho que a gente também pode pensar, né, nessas questões da gente familiarizar as pessoas com esses pedidos tácitos, né, de socorro. Exatamente, Samuel. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, que eu prometi que eu ia lendo mais ou menos junto, né? Essa questão do instrumento para mensurar o sofrimento psicológico diante da violência sexual existe. Dentro do serviço, a gente trabalha muito com as entrevistas clínicas, né? Nos serviços, que eu digo, serviços que atendem vítimas, né? E também nas pesquisas, a gente trabalha, às vezes, com alguns instrumentos. Há instrumentos bons, mas eu acredito que como tem essa pouca
como que eu posso dizer assim, eles se sentem tão silenciados de alguém que realmente se interesse pela história, pela forma, que muitas vezes no serviço, nos grupos, quando a gente trabalha com temas em si, a gente prefere até essa questão ou da entrevista, ou do grupo focal, ou do grupo que a gente faz mesmo, o grupo de intervenção, nessa linha mais... deles poderem ter o livre, a fala livre, mas com certeza teria, depois eu posso recomendar aqui alguns instrumentos que poderiam ser muito úteis também, principalmente no sentido de chegar mais perto, né, desses impactos. E o Samuel está falando aqui também sobre essa penalização. Verdade, eu concordo com você, acho que os nossos serviços precisam pensar isso melhor, né? Que a criança, sempre essa questão da penalização, né? De quem, na verdade, foi a vítima, de quem falou, eu vou falar já disso aqui no mecanismo lá, da retratação, então a criança ser afastada e muitas vezes o violador permanecer no ambiente, eu concordo com você, alguma coisa que a gente tem que pensar aí, como as nossas políticas, as nossas legislações, eu tenho feito esse trabalho da gente tentar mesmo conscientizar um pouco sobre essas necessidades, mas concordo com você que a gente ainda vê muitas... tudo que a gente vai falar aqui, assim, a gente está tentando trazer essa realidade justamente porque a gente sabe que tem muitos furos nela, né? Então, é nesse sentido mesmo, Samuel, da gente também colocar a nossa crítica, problematizar isso nos espaços que nós temos conseguido também sensibilizar para esse tema, né? Então, essa questão também que a criança sente, o adolescente, assim, da deslealdade, daquilo de pensar que aquele vínculo que você imaginou que era de confiança, que era alguém bom para você, que aquilo que ele estava te ensinando era bom, saber que tinha uma intencionalidade que era de gratificação. Também é outra, que a gente chama, né, nos conceitos da sistêmica familiar, da familiar sistêmica, de deslealdade, né? Então, apareceu, assim, essa decepção, essa desidealização desse ofensor que é intrafamiliar, né? Então, eu trouxe uma fala aqui, eu ficava assim, ódio, sabe? Ódio, assim, dele. E essa pessoa chorava ao falar isso, né? Era uma pessoa que eu admirava muito, era uma pessoa, assim, religiosa, me ensinou muita coisa. Depois eu fui ver, tudo aquilo era só para conseguir tudo que ele quer, sabe? Então, aqui também coloco essa figura desse menino da exposição lá, dos monstros da minha casa, porque eu acho que ela faz uma sugestão aqui, né? E claro, eu vi porque eu conheço a história, né? Que eles contam lá do menino, mas reparem, assim, que é um desenho aparentemente que você talvez não tivesse nenhuma suposição, mas eu não sei, vou pedir para vocês arriscarem aqui no chat, assim, dá para incomodar vocês alguma coisa nesse desenho, assim, no sentido de suspeitar de alguma comunicação dessa criança? Por essa forma de expressão? Não sei se alguém arrisca. O que vocês notaram aí, pessoal? Podem chutar. Notei um medo, receio. Bom dia. Pode falar. Bom dia, Silvio. Tudo bem, pessoal? Bom dia. A gente pode reparar nesse desenho, né? Primeiro, a questão que não tem, assim, não transparece uma pessoa alegre, né? Você não vê um sorriso no desenho. E eu percebi na parte genital um risco, assim, que talvez pudesse chamar um pouco de atenção, né? Exato. Que eu acho que é o fator principal desse desenho, eu acho que seria esse ponto que tem aí na parte genital, que tem um risco. E eu acho que na barriga também tem um, talvez seja onde a criança, né, sofre pressão ou, né, alguma coisa do tipo. Isso, muito obrigada. Estou vendo que vários aqui participaram. Gente, claro que eu vou fazer essas provocações, né? Não precisa ter a resposta certa, não, tá, gente? É só para a gente se imbuir aí desse nosso caráter protetivo. Mas obrigada, é exatamente isso. Vocês notam que, nesse caso, tem uma suposição de ritual, né? Claro que eu já escutei a criança, assim, já vi o relato dela. Então, além da expressão facial de medo, a posição, que é uma posição quase que de passividade, assim, né? De receber, né, de ser depositário da violação, a camisa toda abotoada e o zíper
da calça, né? Não é comum nas roupas você ter tanto detalhamento, principalmente se você não tem detalhamento das outras coisas, né? Mas tinha ali uma suposição de um ritual, que o ritual que iria iniciar a violência ali, a própria ofensa sexual começava pelo despir. Então, tanto estrategicamente, o despir para essa criança era uma coisa que ele dificultava pelo uso da roupa, como também tinha ali uma suposição de mostrar, né, o quanto que era aterrorizante para ele essa noção do ritual. Então, esse risco escuro, ele tá, porque não ficou bom, né, assim, gente, é porque eu peguei mesmo da mídia, depois vocês podem olhar a exposição, né, ela está na internet, e aí tem uma ideia mesmo de que isso era o desencadeador da ofensa sexual que começaria de forma intrafamiliar. Então, é só para a gente ver como essas comunicações muito simbólicas, muito metafóricas, muito na linguagem da criança, muito dentro da concretude da experiência da criança, é para a gente um fator de atenção, né? Pode passar, por favor, Micaela. Obrigada, pessoal, pela participação. Aqui ainda trouxe um outro que eu também queria associar a essa ideia da hipervigilância das crianças em relação a suposições, né, do quando o abuso e quando essa violência vai começar a ter lugar, né, dentro da cena familiar ou da cena ali contextual. E vocês notem que nessa daqui também, o que a gente observa, né, o que chama a atenção de vocês. Também é uma outra figura da exposição, eu trouxe porque eu acho que ela mexe com a gente, né, provoca. O que a gente podia pensar aqui que essa criança ou esse adolescente tem, assim, de disparador de que a violência vai começar? O que vocês acham? Podem sinalizar aí. O que na cena chama a atenção de vocês? Pode usar o chat para isso, gente. A Jana comentou aqui, de certa forma, ele busca segurança com esse excesso de roupa, exatamente, é por aí mesmo. Pode falar, gente, Daniele. Pronto, para mim chama quantidade na foto, na imagem, né? De garrafas de álcool. Isso. A questão do diabo, né? Como se o álcool tivesse relacionado a essa figura demoníaca. Isso. Bom dia a todos. A transformação com o álcool nessa pessoa de risco, né? Pode falar, gente. Não, eu percebi aqui embaixo, eu não sei se eu estou vendo certo, mas parece um sangue, assim como se tivesse o sangue pingando aqui. Você sabe que não é sangue? Alguém arrisca? É outro fator muito importante nesse desenho. É sêmen? A intenção era mostrar essa. Isso mostra para a gente uma exposição, inclusive, a um conteúdo que não é da idade, né? Então, também é um outro fator aí que bom, que você observou, né? Porque vocês não têm acesso, né, à discussão, então, teria, assim, eu estou fazendo mesmo uma provocação com o desenho, a gente poderia discutir muitas coisas, mas realmente a ideia ali da suposição de um ritual. O alcoolismo transforma esse ofensor e, diante disso, vem aquilo ao qual eu sou submetido também, né? Um pouco... Aqui a gente pode estar viajando aqui nas interpretações, não se preocupem, não tem problema, é só para a gente poder fazer aqui um aspecto prático, porque, afinal, infelizmente, isso aí não é um personagem, né? Não é um desenho que a gente fez para capacitação, infelizmente, é uma pessoa que realmente viveu isso e traduziu nessa parte pictórica a experiência que ele passou. Então, é só para a gente pensar aqui como a gente tem que ficar atento a tantas sinalizações, porque eu acho que estou voltando um pouco nessa questão da sinalização também, para a gente ficar aqui nesse sinal de alerta da gente como proteção, né? E das famílias e dos profissionais de uma forma geral. Mas obrigada, gente. Acho que vocês estão ótimos assim em conseguir ler, mesmo com toda a dificuldade aqui da imagem pequena, clara, né? De conseguir acionar esse mecanismo nosso de visualização além, né, do que só daquilo que quer
transparecer. As coisas caindo, vocês veem ali a ideia do álcool, acho que vocês, e mais no chat aqui, as pessoas colocaram muito aqui, ameaça, intimidação, ou seja, essa ideia de como eu vejo a cena da transformação para chegar daquela pessoa que até então era uma pessoa próxima, cuidadora, boa, em outra... e isso justifica aquela questão de não ser ofensor 100% do tempo e da gente estar atento a isso, né? A questão do segredo, que é um outro ponto que a gente, com certeza a Priscila falou com vocês aqui, mas a gente tem aquela ideia, assim, também do mito de, mas se era mesmo ofendido sexualmente, por que não falou? Né? Por que violou? Por que foi violado e não contou? Né? E, na verdade, a gente sabe que isso é uma montanha a ser escalada por quem sofre, né, gente? Então, ou por não entender, ou por entender e ter medo, né? Vários aspectos. Sexualidade tabu, mito da família perfeita, descrédito da vítima, que para mim é um dos mais graves, buscar ajuda e não conseguir. Então, esse secretismo, esse segredo que envolve essa cena, com todas essas barreiras, é muito natural que a revelação seja para a gente, inclusive, assim, uma conquista, né? Quando a gente consegue, como protetor, obter esse tipo de relato, né? Aqui alguém está falando... Peraí, gente, desculpa, não consigo ler tudo. Andresa, sei que em muitos casos a questão do alcoolismo é forte, mas o curioso é que em muitos casos que eu já peguei de crianças e adolescentes, o agressor não ingeria nenhum tipo de bebida alcoólica, nem utilizava nenhuma substância. São pessoas que transmitem uma imagem de bem, muitas vezes com discursos religiosos como forma de mascarar. Exato, só utilizei esse, porque esse era um caso relacionado ao alcoolismo. Mas lembra, lá no mito 1 é exatamente isso. Vocês acabaram de ver lá o relato da Amanda que fala isso, né? Amanda é um nome fictício, tá, gente? Que ele era religioso, que ele dava conselhos, que era uma pessoa impossível de alguém imaginar que seria, né, um avô que perpetrou abuso desde os 8 anos de idade e que ela só revela aos 15 quando ela fica grávida dessa violação sexual. Então, imaginem isso que a Andressa está falando, exatamente. Pessoas, assim, que são acima de qualquer suspeita naquele código dos mitos de pensar que tem essas características muito claras, né? Então, você tem toda a razão. Em relação... Aqui, ó, até eu vou trazer de novo a fala dela, que foi eu elegi, né, algumas falas dela para trazer aqui. Ele, com minha mãe, ele era super gentil. Era impossível outra pessoa reconhecer tudo isso que eu passava, sabe? Ele conversava assim, ele era normal, uma pessoa normal com todos. Então, já respondendo, Andresa, para você, que coincidentemente a expressão que eu trouxe aqui foi justamente do quanto isso é difícil da gente flagrar, porque é o que ela falou, eu vou falar para quem ter essa pessoa endeusada pela minha própria comunidade, né? Inclusive com esse discurso religioso, como você já apontou. Obrigada, Micaela. Pode passar, por favor? Então, e tem essa questão, né, gente, de que essa revelação, ela pode ser intencional ou acidental, mas ela dispara a atenção da rede. Então, vou falar já das posturas de acolhimento e da gente evitar a qualquer custo o descrédito e a responsabilização da vítima, que hoje a gente sabe que isso é, assim, uma das coisas que mais dificultam a proteção, porque vem isso e quando ela chega, às vezes, para alguém que tem condições de proteger, ela já desistiu por aquele mecanismo da supressão ou retratação, que é voltar atrás, porque ela viu que é um preço muito alto que ela vai pagar de manter esse segredo revelado. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque se a gente entender os relatos de voltar atrás, se a gente, como rede, não tiver preparado, gente, o que acontece? A gente cai nesse relato. Não, sabe, Silvia, olha, eu pensei melhor, eu acho que eu sonhei, menina, eu sonhei aquilo aí, não aconteceu, não. É que eu tenho tido um sonho. Aí você, que às vezes está tão desconfortável para lidar com aquela revelação, então foi sonho? Graças a Deus. Não, então que bom. Não, mas não foi, gente, a gente não vai cair nessa armadilha, porque a gente conhece a dinâmica, por isso que conhecer a dinâmica é fundamental, conhecer os mitos é fundamental, né? Conhecer as estratégias que já vou passar, que são de autoproteção, também são as formas que a gente tem para lidar com isso. E aqui, né, eu trouxe um exemplo de uma pessoa no hospital que eu estava, que trabalha com um serviço de violência, e que ela teve um parto de gêmeos. É um nome fictício também. Gente, todos esses meus exemplos estão publicados, tá, nos meus textos. Então, se vocês quiserem conhecer as histórias completas, estão lá também, acho que é muito interessante. E Vanusa...
ela com 15 anos, ela tem os nenéns, ela tem as filhas gêmeas na enfermaria, ela conta que eles eram frutos da violação sexual do padrasto. E aí, quando ela conta, as colegas de enfermaria tomam essa decisão super protetiva, como a comunidade, né, que está, assim, sensível para o tema, como ela é importante. Agora, na pandemia, a maior parte das violações que a gente conseguiu, né, notificar, conhecer, vieram de denúncias por vizinhos, por pessoas que não eram da família. Então, olha que importante essa rede estar preparada para isso. E aí a mãe foi chamada, enfim, na enfermaria, e quando ela revelou, né, e as colegas acionaram o hospital, a mãe acusa ela, distrata, diz que se foi isso, foi ela que, né, provocou, e toda aquela responsabilização da vítima que a gente conhece, que a gente repudia, e ela volta atrás e nega. Não, então não foi ele, foi do meu ex-namorado, por conta, né, como é para onde eu vou? Eu vou para uma... Ela morava na área rural, numa localidade que, no mínimo, tinham 2 quilômetros para ela achar um vizinho que fosse. Então, pensa o hospital e a responsabilidade desse agente protetivo da saúde, né, que ouviu essa história, que pensou nessa questão de que, se a gente cai nesse relato dela, da supressão do relato, do não foi bem assim, a gente, inclusive, pode... ter uma questão de letalidade quando ela voltar para casa, porque nem ajuda ela vai conseguir. Imagina a retaliação por esse relato. E aí tomam-se as providências lá, né, de exame de DNA, e que a gente tem certeza, então, que eles são os filhos, né, desse padrasto, e ela passa a ser, então, absolutamente cuidada pela equipe do hospital, no sentido de um acolhimento institucional, de todo um trabalho para ela, inclusive, não voltar para o lar. Mas vocês vejam assim, se a gente, como rede, não está preparado, né, a retratação, assim, o preço que eu vou pagar é tão grande, e aí eu falo, em uma rede despreparada, ela acredita, ela acha que, então, foi isso mesmo, ela, de uma certa forma, fica até aliviada por não ter sido bem assim. Então, isso é uma outra questão que a gente precisa estar muito a par disso na dinâmica para a gente pensar como proteção, considerando que isso faz parte da própria dinâmica, né? Para a gente não cair nessa armadilha que é feita para nós também, como agentes protetivos, né? Pode passar, Micaela, por favor. Essa questão da desistência, né? Do lutar contra, né? Essa coisa de perder as forças, eu já comentei isso com vocês, pode passar, mas é um pouco aonde que a gente fala assim, nossa, a gente não pode deixar isso... Pode passar, tá, Micaela? Eu já falei desse caso. Da gente não deixar, assim, a gente entra antes da perda da força, né? Essa que é a nossa intenção. Então, eu coloquei aqui alguns alertas, né? A relutância em falar, essa questão dos conflitos familiares, isso também, né? Assim, um preço a pagar, uma revelação pouco consistente. O que é isso? Essa que volta atrás, ou essa da criança que não fala tudo, ou essa que sinaliza num desenho, mas o discurso não acompanha, da gente ficar atento, né? A dificuldade de entender um carinho sexualizado que as crianças e adolescentes têm. Então, assim, o que é um carinho sexualizado? O que é um carinho que eu estou sendo estimulada a receber, mesmo sabendo que ele é desconfortável, né? Por que eu não posso escolher quem eu quero receber carinho? Então, já vou contar isso na questão da autoproteção e essa questão do secretismo, né? Até coloquei aqui mais uma figura do projeto Unbreakable. Isso fica entre nós, né? Essa coisa do pacto, né? Meu avô, quando eu tinha 6 anos, depois, quando eu tinha 16, e as memórias voltaram. Então, aquela ideia que hoje tem até a lei Joana Maranhão, que é essa, né? Que volta atrás e que trabalha com a perspectiva da violação sexual, que não foi reconhecida naquele momento que estava acontecendo, e foi reconhecida muito depois, quando você conseguiu nominar, né? Bom, gente, então agora a gente vai para uma outra etapa, pode passar, por favor, Micaela, que é a questão de algumas posturas de acolhimento. Deixa eu pedir um favor, passa o seguinte, só porque eu acho que eu inverti uma ordem aqui. Passa o seguinte, por favor. Mais o próximo. Depois eu volto. Ótimo. Aqui na questão da autoproteção, o que a gente tem visto? Que antes a gente era muito carente, assim, de materiais que pudessem falar de forma, na linguagem, que não fosse uma linguagem adultocêntrica,
sobre essas questões do corpo, do consentimento, do carinho sexualizado, do abraço que pode, das diferenças, né, que a gente quer trabalhar. Então, hoje, o que a gente vê? Nós temos materiais sobre isso, temos materiais que possam traduzir isso numa linguagem mais concreta, que a criança pense. Temos séries, né? Eu vi que a Priscila fez indicações de excelentes filmes que a gente utiliza muito, né, nas nossas aulas para a rede de proteção. E eu penso aqui que a autoproteção, claro, gente, em nenhum momento eu estou defendendo aqui que nós, como políticas, né, como executores das políticas, temos que trabalhar somente na vertente da autoproteção, porque eu acho que é demais pedir para uma criança e para um adolescente que eles se responsabilizem pela sua prevenção ao abuso sexual. Então, assim, de forma alguma, eu estou dizendo aqui que a autoproteção, ela é uma linha exclusiva, ela é de forma a ser acrescentada a todas essas outras responsabilidades, do Estado, da família, da gente como executor da política, das pessoas que pensam, como eu falei, das pessoas da sociedade comum, que são cidadãos, né? Então, eu não penso de forma alguma que a autoproteção é uma vertente exclusiva. Mas, claro, que ela também entra quando a gente fala de proteção, por que não? E aonde a gente vai trabalhar com essas dinâmicas, com esse assunto, com essa conversa, com as intervenções que trabalham com as músicas, com essa perspectiva sexista que estão presentes na nossa cultura, com o hip hop, com o funk, com a problematização de algumas letras, a escola, né, acaba sendo esse lugar assim formidável para isso, mas não precisa ser também uma exclusividade dela. Então eu trago aqui para vocês toda essa dimensão do trabalho com o corpo. Eu não vou ter tempo, infelizmente, de passar aqui alguns episódios para vocês para contar um pouco sobre isso, mas eu trouxe algumas indicações, né? Então, eu acho que essa questão dos materiais, né? Eu acho que vocês podem seguir aí os perfis, né? Da Carolina Arcari, que trabalha muito com essa coleção, que foi muito premiada, né? Do Pipo e Fifi, Tuca e Juba. Tem também esse legal abraço da Cacau, que fala sobre a questão do consentimento. Então, essa ideia de problematizar o consentimento, que é utilizado de forma super equivocada pela cultura para naturalizar violências. Meu corpo, meu corpinho, eu trouxe alguns aqui, pode passar, que eu acho que vale muito a pena para a gente pensar, né? Aqui tem uma série, outro lugar que eu acho que vale a pena vocês seguirem, né? É a Childhood do Brasil, no Instagram, porque ela traz muitos materiais, ela trabalha na forma de dicas. Então, 5 dicas para você, então, muito legal, eu acho que vale muito a pena. E tem essa série que eu considero, assim, eu sou uma fã, assim, a gente não é fã de série, eu sou fã dessa série, que foi promovida em parceria, né? Tem vários parceiros aí, a Unicef, a Child, e conseguiram colocar numa linguagem, em episódios... Cris. Alô? Oi? Vocês estão me ouvindo? Ouvindo. Não sei se eu falei aqui com som. Que é uma série que chama... São 3, né? Então, o Que Abuso é Esse, Que Exploração é Essa e Que Corpo é Esse. O Que Corpo é Esse, gente, é sensacional. Os episódios são curtos. É uma família diversa, que tem crianças, bebês, adolescentes, adultos, com diferentes gênero, classe, etnia, e que traz, agora, em 2021, eles lançaram, inclusive, uma coleção nova, uma temporada nova, desculpa, porque eu ainda não sou muito boa nesses termos, né? Mas uma nova temporada que trabalha com a questão da prevenção na internet. Eu tenho achado, eu pesquiso sobre sexting, sobre esses termos mais atuais, o cybergrooming, que agora na pandemia, assim, foi impressionante a quantidade de pedófilos, e não pedófilos, como eu falei, de ofensores contextuais que fizeram o grooming, que é essa tessitura de aproximação, de vinculação. E a segunda temporada dessa série, claro que aqui tem todos aqueles básicos da diferença do corpo, do carinho que pode, da onde que vai mexer, quem pode mexer, das questões de grupo para o adolescente. É uma pena, assim, não tenho tempo aqui para eu... Dava vontade de analisar com vocês um episódio, mas
Mas como eu ainda tenho algumas coisas a falar, eu vou deixar isso assim para outros fóruns futuros, né? Mas essa última temporada é excelente também sobre esse aspecto. E os episódios são curtinhos. Então, vocês que são das políticas, eu lembro que eu fazia grupos de adolescentes no SUS. E aí, nos grupos, a gente trazia um episódio para discutir. E, às vezes, os adolescentes não conheciam ainda e achavam legal. E tem uma linguagem que também eles gostam de ver reproduzida, assim, que não desprestigia, que não trata como criança. Então, são materiais, né, que a gente tem hoje, assim, para pensar essa questão da autoproteção, discutir, porque antes a gente falava, nossa, mas Silvia, eu tive uma educação sexual super repressora, como que eu, lá na minha política pública, lá no CRAS, lá no CREAS, lá na saúde, como agente comunitário, no NASF, como eu vou falar disso? Com que naturalidade? Então, o que eu acho hoje é que a gente tem esses recursos, assim, ouve a discussão deles, né? Trabalha com essa ideia também de que você pode ser protetivo na medida em que você abre o diálogo para que essas questões sejam mais difundidas. Porque esse adolescente mostra essa série até para a mãe, ele educa a própria família, às vezes, sabe? A criança também, se ela se sentir, né? Hoje eles basta ver assim, que todo mundo está super conectado. Para essa geração, isso não é um problema. Então, eu vejo como uma possibilidade. Recentemente, eu escrevi para uma revista, porque eu achei um filme, um documentário muito interessante sobre o adolescente que expunha, né? Enfim, o filme é nacional, chama Ferrugem, e o adolescente expunha uma adolescente que ele tinha tido uma affair, assim, enfim, e chega numa condição, assim, de cyberbullying tão gigantesca que ela comete suicídio. Depois tem todo um aspecto de discussão da responsabilização desse adolescente. E eu falei, gente, eu tenho que escrever sobre esse filme. Por quê? Porque a gente está acontecendo isso com o nosso adolescente, o filme é nacional, a gente está vivendo isso nas escolas e a gente não sabe, às vezes, como abordar. Então, eu escrevi assim, para os professores, pessoal, vamos fazer um uso desse filme para discutir essas questões, né? Será que essas crianças e adolescentes, quando estão vivendo isso, elas pedem ajuda para a gente? Elas acham que a gente é muito careta, talvez, para entender esse tipo de coisa, uma abordagem pela internet, por exemplo? Então, eu queria só fazer essa propaganda para vocês, desse eixo da autoproteção, que é ensinar para ela, né, esses mecanismos de atenção sobre o corpo dela, do como dizer sim, do como dizer não, do como desconfiar de uma situação, de quem procurar nessa situação, de pensar nesse mapa de recursos e de rede. E para isso eu estou sugerindo aqui que a gente, se a gente não sabe falar do assunto, que a gente veja quem sabe falar por nós. Eu acho que isso isso que eu estou fazendo aqui é uma curadoria mínima aqui para vocês. Eu poderia me estender muito nisso. A gente tem, por exemplo, todos os anos, o prêmio Neide Castanho, no 18 de maio, é um prêmio conferido a metodologias de prevenção. Eu tenho assim, a honra de ter sido orientada no doutorado pela professora Eliana Costa, Fortunato Costa, que tem 2 prêmios, que acumula 2 prêmios Neide Castanho, por uma metodologia para trabalhar com vítimas e uma metodologia de grupos multifamiliares, e na outra premiação, uma metodologia para trabalhar com ofensores. Então, vejam assim, nossa, tem tanta coisa que se a gente quiser buscar para nos proporcionar, né, mais aprendizado, que é uma coisa que a Luísa falou tanto lá dentro das 10 lições, né, para a gente poder pensar nesse eixo da autoproteção. Eu sei que eu falei muito rápido, eu estou muito preocupada com o tempo, porque eu ainda tenho alguns recadinhos, né, dos outros eixos, mas alguém ficou com alguma dúvida, gostaria de fazer algum comentário sobre essa segunda parte, falando dos mitos, da dinâmica relacionada à proteção, da autoproteção. Tá ok até aqui, pessoal? Micaela, pode passar, porque eu acho que agora, na verdade, eu vou te pedir para voltar para trás, né? Isso, as posturas. Gente, se vocês tiverem qualquer comentário, vão colocando aqui, que eu estou um pouco preocupada, assim, eu falo bastante, conto muito caso, mas eu quero muito ouvir vocês, não quero ficar só falando de mim aqui, não, tá? Então, se vocês quiserem colocar aqui, a série está tudo lá nos slides que vão estar disponibilizados, chama a série que eu estou indicando, essa última, que é da segunda temporada, Que Corpo é Esse? É no canal Futura, e elas estão disponíveis na internet, todos os episódios. E as anteriores, exploração sexual, que abuso é... que exploração é essa, que abuso é esse, tá?
Bom, nós vamos ter aqui, gente, um trabalho, eu acho que Jean e Rochelle vão falar lindamente sobre essa questão da Lei 13.431 de 17. Eu não vou abordar a lei, mas eu vou abordar o aspecto das posturas, porque eles vão fazer muito bem, eu acredito que Rochelle, que vai trabalhar com escuta, vai falar muito bem, então não quero me antecipar, mas eu quero trazer só o elemento para proteção, que é as duas questões que a gente vai trazer desse documento mais normativo, que tem uma série de questões para a gente pensar, mas é o sistema de garantia de direitos bem formalizado. Então, dali a gente compreende as violações, e assim, não tem mais desculpa para não compreender. E também as posturas desejáveis para diferenciação entre escuta especializada e depoimento especial. E a lei traz lá uma diferenciação de que nós, da rede, fazemos escuta especializada. A gente não faz depoimento especial, porque a gente não é autoridade judiciária ou policial. Então, eu trouxe aqui, mais do que a questão das posturas, mas o que é uma escuta protetiva, né? O que é uma escuta? Eu sou da rede, e aconteceu de eu ter observado esse desenho, ou como na escola, ou no meu trabalho de grupo aqui com os adolescentes, com as crianças, ou no CRAS, ou no CREAS, ou no grupo que eu faço em outros espaços, né, da minha atuação na política pública. Então, o que a gente pensa? Algumas posturas, né, são muito importantes para a gente pensar isso, assim, o que eu não devo fazer e que a gente acha que deve. Igual eu falei da escola, que a escola vem um problema e chama os pais, e às vezes depois vê, nossa, eu chamei os pais, depois isso parece que piorou, a criança ficou mais silenciada, ou ela nunca mais tocou no assunto, ou ela nunca mais voltou para a escola, ou a família mudou de lugar. Então, às vezes, com a nossa boa intenção, mas com a nossa ausência de conhecimento ou de técnica, a gente, às vezes, pode dar aquela escorregada em relação à nossa boa intenção atrapalhar. E, principalmente, qual que é a maior questão dessa lei? É evitar a revitimização. Então, que é muito comum. Ela conta e conta para um, que conta para o outro. E quando a gente sabe, às vezes eu lembro quando eu estava na UBS, que eu via, por exemplo, às vezes uma pessoa da vigilância ou, né, da portaria sabendo daquela questão tão íntima, como aquilo foi parar ali. Então, sabe assim, às vezes uma intencionalidade que sai da esfera da proteção e acaba quase sendo o que a gente chamaria assim, uma iatrogenia, porque seria uma má condução profissional. Então, acho que a gente tem que pensar isso, não vou detalhar aqui, mas vou falar algumas coisas que eu acho que são muito importantes para a nossa escuta, né? Então, da gente realmente não fazer papel de investigador, né? A gente não está ali fazendo uma... Inclusive, a gente usa errado, né, a palavra denúncia, porque quem oferece a denúncia é o Ministério Público, já vai falar disso com muita propriedade. Então, assim, é aquela comunicação inicial, ela vem de uma maneira em que a gente tenha essa postura de acolhimento, de credibilidade, de manter o interesse, mas mostrando que nós estamos preparados para aquela escuta, mas sem parecer também aquele interesse tão demasiado que seja quase intimidador, que seja inibidor do relato, que pareça quase opressivo, né? Então, a gente tomar esse cuidado com essa intenção, assim, de mostrar que a gente acredita, que aquele é um espaço que ela pode ficar à vontade, né? Não prometer segredo, porque, na verdade, quando a pessoa fala, mas então você não vai contar para ninguém, você fala, não vou contar, e depois ela vê aquilo ter ido para uma esfera já de proteção que precisou ser de intervenção e que não foi, que você tinha prometido isso, né? Contar também que a gente atendeu outras pessoas, que quando ela vem com esse relato da culpa, né? Mas assegurar que ela não tem culpa nenhuma, que ela, né? Porque às vezes ela ouviu isso da família. Não, você vai achar que é isso, ou, nossa, eu tô com medo de te contar isso. Então, aquela ideia de você trazer uma perspectiva de que ela tem que, assim mesmo, de assegurar para ela, né? Que aquela fala, né? E que aquela confissão ou aquela revelação, ela tem um espaço, né, ali, né, agradecer sempre essa confiança, né, reconhecer o quanto isso é difícil falar,
não tocar nela, que às vezes a gente, então deixa eu te dar um abraço, ou vai pegando na criança, e a gente fala, gente, às vezes ela vem com um asco, assim, a toque, né? Então, essa ideia de dizer, né, que se ela perguntar alguma coisa e você não souber, dizer que você não sabe, pensar em outras coisas ao finalizar a conversa que não necessariamente seja sobre isso, né? Pensar outras coisas que ela gosta. Então, o que eu acho que é principal aqui em termos de postura é o quê? Interesse, acolhimento, não investigação, não interferência com perguntas diretas, não fazer suposições com a nossa oralidade, que às vezes a gente fala, não, mas você, mas foi seu tio? Não, mas você, mas você disse que o seu tio estava mexendo, é ele aqui no desenho, mas como é que foi isso? E você tem certeza? Sabe, às vezes até essa pergunta de confirmação, como eu falo, parece interesse, mas tem um caráter opressivo. Então, como a gente saber lidar com essa postura que seja de escuta especializada e não de depoimento, né? E, ao mesmo tempo, mostrar que ela teve com quem falar, que é uma escuta protegida, que é uma escuta de alguém que sabe o que fazer com o que vai ouvir, que não vai trazer inibições, que ela já se arrebenta durante a revelação sobre isso. Então, encontrar essa pessoa da revelação é tão importante como agente protetivo, a gente ser essa pessoa que muda o curso dessa história, sabe? Que dali em diante vai ter acionamento da rede em prol da proteção. Então, isso é muito importante. Eu não vou me delongar nisso, mas eu queria já adiantar que isso vai ser trabalhado aqui e que a gente tem protocolos, tem posturas, mas esse aspecto ligado à questão da proteção nos diz muito respeito, tá bom? Pode passar, por favor, Micaela. Uma outra questão que eu quero falar aqui, que eu acho que a Luísa mencionou, e eu acho muito importante falar, é que a gente também tem que tirar dessa cultura, né, que mãe é conivente, porque ela demorou a revelar, porque ela, né, no caso essa adolescente que eu escolhi para ilustrar aqui os nossos slides, né, essa mãe, ela teve, assim, se eu ouvir a história da mãe, eu entendo tanta coisa dessa dinâmica, sabe? É uma mãe que não teve, foi adotada, quando adulta, quis procurar os pais biológicos, foi atrás, mudou de cidade, botou anúncio no jornal, correu atrás desse pertencimento paterno. A mãe era falecida, o pai, ela conseguiu descobrir quem era, ele se separa, ela oferece a casa dela, e ela tem uma suposição de que ele é um avô que, mesmo não tendo se vinculado, olha que coisa típica da nossa sociedade machista, né? O lugar de avô fica preservado, mesmo sem construção de vínculo. Então, ele entra numa relação que ele não construiu, só por ser avô, você imagina que ele vai ter afeto, vai ter esse lugar de poder que você confere a ele, e ele vira o ofensor sexual da sua filha. Então, o que acontece? Quando ela vai revelar isso, ela nem quer revelar para a mãe. Ela pede assim, eu vou revelar depois de 7 anos sofrendo isso, mas eu preciso de uma amiga da minha mãe, porque minha mãe, o investimento que ela fez, cega ela de que ele seja capaz disso. E olha que interessante a própria pessoa ter essa clareza. Então, essa revelação, ela está muito associada à qualidade da relação com quem vai acolher as suas reações. Então, às vezes, nem é essa mãe, porque essa mãe não tinha disponibilidade afetiva de enxergar essa situação. E na verdade, ela não é para ser julgada, banida, né? Com esse rótulo do conivente. Como é que existe mãe? Essa mãe é um monstro. A gente escuta esses julgamentos, gente. É tão pesado ouvir isso, né? Porque a gente que conhece a dinâmica sabe que tem tanta complexidade nesse julgamento que está sendo simplista, né? Então, tem algumas questões aqui, as implicações da mãe denunciante, tem um texto que eu sugiro aqui da Luísa Santucci, que assim, a implicação, muda a fraternidade, muda a conjugalidade, muda a provisão financeira. Então, assim, tem tanto impacto, né, na mãe denunciante, como é que também é um muro para ela transpor, né? O segredo e a justificativa, né? Então, paradoxal, ela está fora de casa e, ao mesmo tempo, ela sugere
que os próprios ofensores eventuais sejam os supervisores daquela família. Então, ela não tem essa clareza, né, desse lugar de ofensor contextual que a gente está discutindo aqui, né? E uma paralisação que a gente viu demais nessas mães. A Marlene Marra fez um trabalho que eu trouxe aqui também uns trechos, né? Das mães, né? Conversas criativas com mães, né? De pessoas que sofreram a violência sexual. E aí fala muito mais essa sensação de paralisia, de aprisionamento, de silenciamento, quantas questões de transgeracionalidade, né? Reflexões de gênero que aparecem nesse tipo de trabalho. Então, a necessidade de contar, inclusive, com alguém que possa agir, porque elas ficam paralisadas. Essa mãe dessa menina que eu contei aqui, essa amiga foi definitiva para conseguir acionar o mecanismo policial, prender esse ofensor, separá-lo de casa, enfim, trazer tudo isso, né? Então, ela dá um exemplo, né? Vivi um choque, perdi o chão, entrei em depressão. Então, olha a paralisia, a gente está lá julgando que elas são negligentes, né? Fiquei atarantada, não sabia voltar para casa. Fiquei gelada, não conseguia sair do espanto, porque também descortina aquela desidealização, seja do seu parceiro, seja do cuidador que você elegeu. Então, isso eu queria falar assim, numa palavra, indiquei alguns textos, porque eu acho que também a gente merece aqui, como pessoas que vão trabalhar na proteção, ter clareza de que essas mães precisam também ser acolhidas, mesmo na nossa atitude protetiva, né? Deixa eu ver aqui, pode passar aí para os impactos. Depois eu vou trazer um pouquinho aqui a questão da Mai. Bom, eu queria trazer aqui a questão dos impactos, né? Que são a proporção da marca da sua vida, aquilo que a gente fala que a gente fica sempre mexido, né? A luta dessas pessoas, da gente aparecer antes que elas sejam levadas a essa marca exclusiva, né? Desse aspecto do impacto que isso, desse divisor de águas, né? Então, meu próprio pai me abusou e foi por isso que eu morri por dentro. Eu fui morrendo durante 2 anos. Eu fui vendo a minha morte sem poder fazer nada a respeito. Então, a intenção aqui, né, da gente falar como não fazer nada a respeito, né? Ela é muito mais do que isso que ela vivenciou e como a gente pode trazer e descortinar isso para ela. Pode passar, por favor? Alguns desafios, a compreensão e a intervenção com limites, combater a natureza da violência sexual, notificar. A notificação é o nosso grande instrumento, né? Porque quando a gente tem essa escuta, o nosso instrumento de acionamento da rede é a ficha de notificação. Acredito que o pessoal do SUS aqui e do SUAS conhece bem, né? Então, a gente faz essa comunicação mesmo sob suspeita. Eu acho que isso é fundamental, é a nossa sensação, né? Assim, de estar fazendo alguma coisa também, de disparar o cuidado da rede, né? Mapear a rede e articular essas ações, atuar de forma interdisciplinar, prover subsídios para as políticas, capacitar profissionais que atuam com vítimas e ofensores. Então, como que a gente pode, né, pensar que aquilo que a gente está trabalhando também é possível de estar subsidiando também a questão das políticas, né? Capacitar profissionais que atuam com vítimas, que eu acho que é o que a gente está fazendo aqui. Obrigada. Pode passar. Eu queria também dizer aqui que tem alguns documentos que eu acho que são super importantes, o pessoal do SUS acho que conhece, né? Mas eu acho que um deles aqui, eu queria dizer que é muito importante, que são essas políticas que baseiam, né, as nossas ações também, que são muito bem escritas. Nós temos aí um último guia, que é aquele em famílias com situações de violência, que eu acho que ele é um guia para trabalhadores, né? E eu acho que é bem importante a gente trazer essas literaturas, assim, que são das políticas, que são preconizações para nós, né? Pode passar? Eu acho que eu já concluo aqui. Queria abrir, assim, para as perguntas. Queria que a gente pudesse fazer alguns comentários, né? E que a gente pudesse pensar aqui, então, quais são as dúvidas e as questões de vocês aqui.
Obrigada, Silvia, muito bom escutar você. A Amália tem uma pergunta. Eu também queria que você comentasse um tópico que eu estava pensando aqui, mas vamos dar prioridade a quem está escutando aí. Amália, querida, pode falar. Bom dia. Eu até coloquei aí no chat, né? Estão me ouvindo? Escutamos você. Pronto, sobre a questão que na lei, né, ela traz bem explicada assim a questão da escuta especializada e do depoimento especial, né? No decreto é que ele vai fazer mais essa separação, né, entre a questão do acolhimento, que é para ser realizado ali, pelo que eu entendo, né? Quando houver uma situação de revelação espontânea, e a escuta especializada seria um procedimento possível, né? Ele não é uma regra, mas essa criança ela pode ser chamada a ser, a confirmar, né, o que ela falou ali naquele acolhimento, ou na situação de escuta especializada ou no depoimento especial. Só que aí, no decreto também, ele traz bem direitinho, bem bonitinho, como é que vai ser o depoimento especial. Mas em relação à escuta especializada, eu ainda tenho muitas dúvidas, né? Como se realiza. Eu já vi em alguns materiais que tem algumas etapas a serem cumpridas, e eu já tive a oportunidade de conhecer a entrevista brasileira forense, né, que é para o depoimento especial, e lá também traz fases, né, que ela até divide em fase pré-substantiva e fase substantiva. E aí eu fiquei meio assim que na dúvida se alguma daquelas fases da entrevista forense pode ser utilizada na escuta, né, especializada, pelo menos aquela fase pré-substantiva, né, que é de preparação, de se essa fase poderia ser utilizada na escuta. Certo. Quer comentar, Normanda, depois eu falo? Silvia, eu não tenho profundidade nessa diferença, não me sinto à vontade. Não, pensei da sua dúvida. A pergunta eu faço depois. Olha só, Amália, muito boas suas perguntas. Eu até vou te frustrar um pouquinho. Vou deixar isso para as pessoas que são, assim, expoentes mesmo nesse trabalho. Eu só trouxe para cá um pouco, assim, para a gente pensar essa questão de algumas posturas, né? Porque eu acho que eu acho que, assim, de qualquer forma, você está bem a par, né? Porque eu acho que quem já conhece, inclusive, o protocolo, né? E o protocolo aqui a gente tem, vamos dizer assim, até os treinamentos exclusivos para quem faz o protocolo, né, quem aplica, que são os psicólogos aqui, no nosso caso do DF, né, da área psicossocial do Tribunal de Justiça, do Ministério Público. Então, a própria... as pessoas da delegacia que são instrumentalizadas para isso, né, temos contato com o Reginaldo, que foi um dos autores do protocolo. Então, eu vou, assim, pedir para você, para eu também não entrar nesse detalhamento, até porque eu acho que eu trabalho muito mais com essa coisa do atendimento, assim, de compreender isso dentro da questão do fluxo. Me importa mais aqui da gente falar essa questão das posturas, né? Assim, de uma postura que não seja... Sempre a minha sensação, assim, ao falar disso, como a Rochelle vai trabalhar isso, você pode ter certeza que ela vai tirar todas as suas dúvidas. Ela é uma pessoa que trabalha nesse campo. Eu só trouxe para a proteção o aspecto de que também é uma ação protetiva a dimensão da postura de acolhimento e de escuta. E que essa escuta não pode alimentar, que é uma coisa que eu ainda vejo na rede, curiosidade. Isso é muito diferente, interesse de curiosidade. Então, eu vou te frustrar um pouquinho, assim, não vou responder exatamente o que você pediu. Eu até tenho alguma coisa que eu acho que eu posso falar, mas eu acho que eu tiraria, assim, essa expertise que é muito maior de quem vai vir falar desse tema exclusivo, né? Mas para cá, para o nosso trabalho com proteção, eu acho que é a gente ficar muito atento à questão dessa sinalização e, principalmente, quando vier a revelação dessa forma não intencional, a gente realmente se cuidar para a gente não trabalhar contra aquilo que nós estamos, assim, detectando que são mitos, detectando que são questões da dinâmica. Então, por exemplo, quando eu falo que eu faço uma cara de espanto, quando eu chamo outra pessoa para ouvir, quando eu intimido porque eu não dei conta daquele relato,
e começo a fazer, mas foi mesmo? Você tem certeza? Nossa, e ao contrário de trazer uma postura, né, que acolhe, que não revitimize, que não traga aquela sensação de que, como eu falei aqui no mecanismo da supressão, ela tem que retirar o relato, que possa pensar nessa ação, que o Jean vai trabalhar muito bem, assim, o que eu faço a partir de agora, que é a questão do fluxo, também não vou entrar nisso, né? Aonde eu aciono a rede a partir daqui, porque eu acho que Normanda e Micaela fizeram uma coisa numa ordem muito processual. Eu só trouxe a questão das posturas, e até mencionei a lei, porque eu achei que vocês também pudessem trazer isso, né? Como uma ideia muito mais, acho até que vou mudar isso no meu slide, mais atitudinal, né? De abertura e de não cometimento de uma coisa que é exatamente isso que a Ana está colocando aqui, instigar, repetir a história, trazer elementos investigativos para uma tarefa que não é investigativa e que eu nem tenho preparo, né? Trazer elementos de curiosidade, que não tem menor acréscimo, né? Para aquilo que está sendo ali colocado, né? Essa ideia de enxergar a criança com essa ideia também de gratidão por ela estar conseguindo ver em você um agente protetivo. Então, seria muito mais essa intenção ali de falar um pouco sobre as posturas de escuta protegida, de escuta, de atitudes da gente, que não sejam atitudes, assim, eu acho que ali o aspecto protocolar, eu vou pedir que a gente deixe para cenas dos próximos capítulos. Eu peço até desculpas, mas eu acho que realmente entraria numa seara que não é bem a minha intenção. A minha intenção é que foi a postura e a atitude que a gente deve ter, principalmente para a gente não manter aquilo que a gente está combatendo. Não sei se eu consegui me expressar bem e responder. Silvia, eu concordo inteiramente. É exatamente isso que a gente queria de você. Cada um na sua expertise, como você transitou muito da saúde para a assistência social, trazer isso, né, como um arcabouço mais amplo de orientação da nossa conduta, tá? Essa parte mais específica, a gente vai ter um módulo, não é, para aprofundar isso. Eu queria fazer uma pontuação, Silvia, sobre a questão das mães, né? Eu tenho acompanhado umas estagiárias no serviço e outras, né, do passado, e uma palavra que define assim a participação dessas mães nessa dinâmica da violência sexual tem sido a solidão delas na busca de ajuda, na denúncia, depois na sequência do tratamento, né, das intervenções que aquele filho, que aquela filha vai passar. Eu queria que você comentasse um pouco isso com base na sua experiência, porque, para mim, me parece muito injusto colocar apenas nas mãos dessas mulheres toda essa responsabilidade de dar conta aí desse sustento a esse filho. Ou seja, o que é que eu quero? Eu quero implicar a rede no apoio a essa mulher. Sim. Sabe? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, tá? Eu acho que eu consegui, assim, até traduzir, por isso que eu trouxe as frases dela, né, delas e trouxe esse exemplo meu, né, Normanda, justamente por isso, assim, que eu acho que dentro dos mitos, dentro das atitudes protetivas, que a gente foi evoluindo aqui, né, da própria dinâmica de autoproteção, assim, por exemplo, as mães, elas desconhecem como ensinar a própria autoproteção, porque elas também não tiveram isso, né? Então, é solidário tudo, é solitário. É solitário saber, é solitário pensar nela como denunciante com tudo que ela tem a perder, é solitário também instrumentalizá-la como um agente protetivo possível, né? Então, pensando aqui, né, no SUAS e no SUS, eu acho que essa mãe vem para nós, na rede, com essa expectativa de que talvez nós sejamos as políticas que vamos abraçá-las, né? Porque se a gente pensar no aspecto judicial, policial, assim, tem tanta coisa para trazer, e até por conta desses mitos e tudo, tem tantas coisas que elas vão sofrer ali, né? Então, eu acho que a gente é o respiro, assim, de quem pode fazer uma diferença, de quem pode trazer um olhar, né, sobre essa dinâmica que elas passam. Quando a gente pensa, eu acho que essa escuta sobre os aspectos transgeracionais tem sido, para mim, assim, uma ferramenta muito importante. Como eu contei, assim, eu contextualizei a mãe lá da adolescente,
que fez toda essa busca, né? Que a própria adolescente falou, nossa, eu não consigo contar para ela, porque o investimento dela é muito grande, assim, de compreender essa transgeracionalidade, essa questão dela não ter sido também protegida, ela não ter repertório de proteção, porque não foi construído com ela isso. Então, quando a gente faz um grupo, por exemplo, para mães, né, de pessoas que tiveram a sua... que foram violadas, é tão interessante, assim, elas se sentirem cuidadas pela rede e não julgadas, elas entenderem que ali, por exemplo, quando você faz o grupo de mães, pensar em algo propositivo a partir daqui, porque talvez ela não tenha sido protetiva até aquele momento, mas dali em diante, ela pode pensar como ser protetiva dali para frente, né? Então, quando eu falo desses materiais, quando a gente trabalha com elas, com essas histórias, como é que ela conta isso para os filhos, né? A gente viu agora na pandemia isso, as mães que ficaram muito preocupadas, vocês viram isso, né? Uma mobilização tão grande quando a gente foi ter os filhos dentro de casa e as mães terem que se revestir de um papel que é de ensinar, ou que é de... E, assim, foi tanta sobrecarga, né? Porque, além de tudo na vida, você tem que desempenhar alguma coisa para a qual você não foi preparado. Então, quando a gente trabalha com essa linha, né? De acolher, de entender, de instrumentalizar, eu acho que, assim, aqui, o que eu queria, gente, assim, por isso que eu falei que eu acho que eu tenho que trabalhar mais com a questão das posturas e das atitudes, eu não sei se eu consegui me expressar bem, mas todo aquele percurso, né? Do combate às falácias, da gente entender a dinâmica, reconhecer os elementos, né? Trabalhar com essa perspectiva da escuta, que não é uma escuta que está interessada em depor, em denúncia, em construir prova, nada disso, é uma escuta de acolhimento, essa postura é para todos. É uma postura, gente, é uma postura até, vocês vão me julgar agora quando eu falo, é uma postura até para o ofensor. A gente faz trabalho com ofensor, você sabe que a sociedade civil, quando descobriu que Brasília tinha esse trabalho, nossa, o lugar que a gente reunia não queria oferecer nem água, mas como para a gente foi importante entender a história dos ofensores, entender nesse ciclo um ciclo complexo, deu para entender melhor, inclusive, o grooming, a tessitura, a dinâmica de aproximação, a construção de laços, a partir dessa responsabilização. E olha que a gente só trabalhou com as pessoas que já eram sentenciadas, que voltavam do prisional. Então, é muito interessante para a gente pensar assim, que nas políticas de assistência e de saúde, aonde eu vejo o nosso lugar como proteção, no combate a esses mitos, no trabalho com ensinando autoproteção, na perspectiva dessas mães e desses familiares, por isso que a gente acredita tanto no grupo multifamiliar, né? Trabalhar, sim, essas responsabilizações, mas a partir de uma visão propositiva, né? Como que a gente pode pensar, por exemplo, no grupo de adolescentes que foi ofensor, porque a gente tem tanto adolescente que agora, né, trabalha numa perspectiva com os irmãos, né? Aqui nós temos muito assim, as pessoas dividem os lotes, a mãe mãe solo, trabalha o dia inteiro, então ela tem que trazer a provisão financeira e com isso ela deixa um vizinho responsável, ou então se o vizinho pode ser um ofensor sexual, ela deixa o irmão mais velho cuidando da irmã. E acontecem as violações sexuais dentro da própria intimidade, de cuidados desse irmão para essa irmã, e acontece isso. Então, assim, essas estratégias de descortinar essas dinâmicas, quer dizer, a intencionalidade foi muito boa, mas ela não foi capaz de pensar que ao proteger, não deixando o vizinho, que poderia ser um potencial ofensor sexual, cuidar da filha, o próprio filho, pela falta de supervisão, exposição e mídia que estimula, foi ele o próprio ofensor. Então, esse tipo de realidade é que a gente tem todos os dias nas políticas, né? Então, eu vejo, Normando, assim, como esse espaço para a gente poder acolher e pensar dessa forma propositiva e não julgadora, né? Não sei se isso tem uma questão, assim, para vocês, que eu acho que é uma questão muito importante para a gente discutir aqui, proteção. De todos, não só da vítima, né? Também acolhendo esse sistema familiar, esse sistema que também protege, né? Isso. A gente não protege a vítima se a gente não fortalecer a rede da vítima, Exatamente. Né? Perfeito. O que mais, gente? Queria muito ouvir vocês, também um feedback, ver se foi útil, se vocês conseguiram pensar nesse mecanismo protetivo, deixando em suspenso lá, como eu falei, trazer aqui para a questão das posturas de escuta, mas
principalmente de observação de todos esses pontos para a gente? Como alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Para vocês, assim, isso eu sei que já é uma coisa do conhecimento de vocês, queria muito ouvir nesse finalzinho, né? Se tem alguém que gostaria de partilhar sobre isso. Silvia, eu vi que é muito corriqueira essa dúvida do depoimento com a escuta especializada, né? Essas dúvidas, né? Muitas pessoas ainda têm. E só para complementar a sua fala, que foi brilhante, assim, abriu meus olhos para várias questões, de que a escuta se trata de algo, como você bem falou, de acolhimento à vítima, de entendimento da situação que ela passou, não só como ela passou, mas como o próprio abusador, né, de entender o contexto dele, da família. Isso é muito importante. Então, a escuta, ela trata de algo que não vou julgar, mas de algo que eu vou acolher, escutar, né, e enfim. Já o depoimento especializado, ele é mais voltado para a polícia, para o poder judiciário, porque ele é algo voltado para construir provas, né, para responsabilizar o agressor, né? Então, ele é diferente, né, tem seu contexto diferente. E o que a gente vê muito é que o Poder Judiciário confunde, né, às vezes, e quer usar da escuta especializada como provas, mas isso não nos é permitido, né? Nós, enquanto técnicos do SUAS, não podemos fornecer ao Poder Judiciário provas através da escuta especializada, porque são distintos, né? São coisas distintas, então que a gente fique bem claro isso para todo mundo, mas foi brilhante e tomando esse curso. Que bom, eu te agradeço. Como eu falei, a gente deixa essas diferenciações vão ser muito conversadas aqui com vocês ainda, mas vocês têm toda a razão aqui. Lembrem que a minha ideia aqui é trazer o aspecto da postura, do acolhimento, e principalmente para a gente não correr o risco de fazer aquilo que não é para a gente fazer, né? Então, isso que eu acho que foi o meu alerta aqui, mas acho até que eu talvez tenha trazido assim, um pouco essa expectativa do assunto, mas o que eu quero é que a gente se ligue a todas essas outras questões que a gente abordou. O Samuel está dizendo aqui que no Ceará não conhece nenhum trabalho com ofensor e agressor relacionado a nenhum tipo de violência. Alguém conhece? Aí não é a pergunta para mim, é para o Ceará. Mas eu queria dizer, Samuel, que a gente tem muitas publicações, viu, desse trabalho com ofensores. A professora Eliana e o grupo dela que trabalha num das políticas aqui de saúde que atende, né, o ofensor, o SUS aqui, tem os CEPAVs, que são Centros de Atendimento às Vítimas, e eles têm uma política local muito bem delineada, e nessa cabe o trabalho com o ofensor. E o trabalho com o ofensor é um outro trabalho muito interessante também da gente pensar aqui no aspecto protetivo. Não tinha como dar tempo da gente falar nisso hoje, mas seria muito importante também, se vocês quisessem, a gente principalmente poder estimular a leitura desses materiais, né? Mas se quiser, depois, Normando, eu posso também passar essas referências, né? Acho que vai ser bem importante. Mas, gente, para finalizar, assim, quero agradecer demais, principalmente vocês terem, né, acompanhado comigo, assim, e até as minhas provocações, aí, dos desenhos, das exposições, das séries que eu indiquei, das questões ligadas aí a esse aspecto da autopromoção, pensando mesmo em tudo muito, muito instrumental, muito propositivo para vocês, assim, né? Como que vocês podem realmente fazer uso dessas coisas que a gente discutiu aqui hoje. Então, quero agradecer muito por isso e o espaço também, e pensar que se a gente saiu daqui hoje pensando, né, em descortinar mitos, aspectos protetivos na dinâmica, aspectos protetivos na autoproteção, né, nessa educação sexual que também, né, tem a ver, e nessas posturas de escuta, que estão muito distantes de investigação, mas que são de acolhimento e de gratidão por essa criança nos eleger, né, também nesse aspecto de divulgação e de qualquer escuta que seja sempre muito compreensiva, eu acho que a gente, então, chegou ao final com o objetivo aí da aula de hoje mencionado, né? Silvia, nós também queremos agradecer, né, por esse momento tão rico, não é? É muito importante você trazer para a gente, para esse grupo, que não estamos sozinhos. Né, o quanto que essa fala ela é acolhedora, o quanto que ela impacta positivamente, né, nos nossos recursos de enfrentamento. Então, agradecer, né, por essa fala, por você instigar a questão da parceria, né, entre nós, com outros profissionais, com outros serviços, né, no sentido mesmo de tentar esse desafioso trabalho em rede, por você ter sido um elo, né, no sentido de ter consolidado aspectos, conceitos, né, trabalhados nos módulos anteriores,
mas também por trazer luz, né? Apontar conceitos que vão ser trabalhados ainda em módulos posteriores, por falar de autoproteção e ilustrar, né? Dar um pouquinho para a gente do seu conhecimento, né? Em termos de materiais tão bons que podem nos servir para os PCs aqui usarem nos serviços, né? Para trabalho com as crianças, com os adolescentes, por trazer a importância, né, do apoio materno, né, assim, por trazer os mitos, né, alertar sobre crenças tão arraigadas e que, infelizmente, vão na contramão da prevenção e da proteção, né, as nossas crianças e adolescentes. Então, muito obrigada, você, como sempre, muito brilhante, nos enchendo de esperança, de otimismo, né, de vontade de fazer um trabalho melhor. Você foi gigante demais, como sempre. Obrigada, Micaela. Minha intenção é sempre partilhar esse conhecimento e como a rede está aqui com a gente, não tem ninguém mais importante do que essas pessoas que estão conosco aqui. Verdade. Né? Então, eu quero agradecer demais, porque até toda a receptividade da rede em discutir coisas tão importantes, né, que a gente vai também trabalhar nos próximos capítulos, mas, enfim, espero ter também conseguido chamar a atenção desses aspectos protetivos que são tão importantes, tão caros para nós, né, e que está ao alcance da nossa mão fazer, né? Isso. Obrigada, gente. Obrigada. Vamos bater palma para a Sílvia. Receba nosso abraço, querida. Muito bom. Obrigada, pessoal. Bom dia para vocês, viu? Gente, na próxima semana, módulo 4, professor Jean Roendorf falando sobre rede, furos e fluxos. Não deixem de estar aqui. Tá bom? Um beijo. É sensacional. Vocês vão amar. Aliás, o Jean e a Rochelle, eles vão dar conta, assim, de todas essas complexidades que a gente hoje deixou um pouquinho em aberto, né? Para deixar cenas dos próximos capítulos e ficar em spoiler, assim, do que vem por aí. Obrigada, gente. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Boa semana. Bom fim de semana.